Queridos, é com alegria que mais uma vez estamos reunidos nesta quarta-feira, neste culto de adoração ao nosso Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós temos tido aí a oportunidade através das mídias sociais. Nós sabemos de cada um de vocês, crendo que o Senhor continua a abençoar, a conceder a vitória para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a garantia, o selo de que nós somos vencedores em todas essas situações. Na verdade, nós somos mais do que vencedores. Gostaria de deixar uma palavra rápida com vocês nessa noite, o título dela, Obediência por Fé. Existem, claro, diversos tipos de obediências. Quantas vezes em nosso trabalho o chefe determina alguma coisa e você, em obediência, você tem de cumprir. Até porque a palavra mesmo nos diz que nós temos de honrar, nós temos de ser submissos também às autoridades. Mas nem sempre, e muitas das vezes essas ordens, elas não procedem, não são vindas de Deus e não são na maioria das vezes. Mas quando Deus fala, quando Ele dá uma ordem, aí é fechar os olhos e cumprir. Foi assim que aconteceu com Abraão. Em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos lá que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele não sabia qual era o lugar, mas foi quem que chamou Abraão? Foi o próprio Deus. E ele disse, não, a esse eu vou obedecer. Eu vou fechar os olhos e eu vou seguir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ele ia. Alguém há de ter perguntado a ele, Abraão, para onde é que você vai? Qual é o CEP? Qual é o endereço? Ele diz, olha, eu não sei. Eu estou indo para um lugar que o Senhor determinou que eu fosse. E nós sabemos como Abraão, ele foi abençoado por essa decisão, por essa obediência por fé. Ele ouviu a voz de Deus, ainda que ele não conhecesse aquele Deus, porque ele vivia lá na terra dos caldeus, na cidade de Ur, servindo talvez a outros deuses, mas quando ele percebeu que o Deus Criador do universo, o único Deus, tinha chamado a ele, ele disse, eu vou obedecer. E aí nós sabemos de toda a história de Abraão. Abraão, que era, esse nome dele significava um pai ilustre, meramente um pai ilustre, mas o nome dele mais tarde foi trocado por Abraão, pai de multidões. Na verdade, o nosso pai, na fé, todos nós, segundo a palavra de Deus, somos filhos de Abraão pela fé. E ele, em obediência por fé, ele seguiu a voz de Deus. É interessante como é que o homem ele tem comportamentos, cada um reage ou age de uma maneira. Você vê Abraão, que não conhecia o Deus, ele, no entanto, ele obedeceu. E, no entanto, Adão, que conhecia a Deus, foi feito pelas próprias mãos de Deus. Que Deus, na virada dos dias, das tardes, ia conversar pessoalmente com Adão. Esse não obedeceu. E justamente porque ele não obedeceu? Porque o Senhor tinha dito a ele, o próprio Deus tinha dito, olha, de todo o jardim você pode comer de tudo, menos de uma única árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore você não pode comer daquele fruto. E foi justamente ali, em desobediência, que entrou o pecado na vida de Adão. E nós conhecemos que esse pecado, ele morreu primeiro espiritualmente, morreu depois até fisicamente, e esse pecado, ele repercute até o dia de hoje.
foi tão capital, foi tão fundamental. Você vê como é que Adão teve um comportamento, ele resolveu e não cumpriu e desobedeceu o Senhor. No entanto, Abraão, ele cumpriu, ele obedeceu por fé. Interessante como é que, na verdade, todo e qualquer pecado, nós sabemos de onde provém. Provém do próprio diabo, do enganador. E muitas das vezes, esse pecado da desobediência, ele pode, de alguma maneira, parecer até alguma coisa não tão assim grave. Até pode haver uma distorção de achar que, não, eu vou desobedecer, mas é só isso que eu vou fazer, não vai ter muita importância. Mas vamos ver o que aconteceu com um outro homem que também está citado na Bíblia, que foi o rei Saul. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 21. Nós sabemos dessa história quando o rei Saul, ele tinha vencido os amalequitas. E havia uma ordem de Deus dizendo, olha, de tudo o que vocês tirarem lá, que aniquilarem os amalequitas, não tragam nada para o arraial. Não peguem nada de lá. Não façam isso. Não tragam nada dos despojos depois daquela guerra. Mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos lá ver o que em 1 Samuel 15, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Então vamos entender um pouquinho esse contexto. Samuel tinha chegado ali e repreendido a Saúl. Por que você pegou? Por que você pegou as ovelhas, os bois? Ah, não, eu peguei para oferecer ao teu Deus, em holocausto ao teu Deus. Mas Deus tinha dito a ele para que ele não fizesse isso. Ele não poderia pegar nada, nem ovelha, nem bem, nem boi, nem nada daquele povo. Era uma ordem explícita de Deus, mas ele desobedeceu, até achando que estava fazendo não, vou fazer isso em holocausto ao Senhor. E aí lá no versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça, repita comigo, obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Que essa desobediência, o que provocou na vida de Saul, simplesmente o seu reinado foi rasgado, como diz a palavra, por essa desobediência. E essa desobediência, muitas das vezes, está associada a uma vaidade. Ah, não, agora eu sou rei, o poder todo está nas minhas mãos, eu posso desobedecer um pouquinho, ainda que eu vá fazer um holocausto para o próprio Deus, mas se Deus disse não, é não. A palavra de Deus nos diz que o sim seja o sim, sim, e o não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Olha o que diz Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. Jeremias 17, 5. Essas pessoas que se julgam, não, agora eu estou numa posição tal, eu já posso fazer isso, fazer aquilo, e muitas das vezes indo em desacordo com a própria palavra de Deus. Mas lá em Jeremias 17, 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem
e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós temos de entender essa passagem que muitas das vezes já ouvimos em algumas pregações, alguns pastores, algumas pessoas dizendo, maldito homem que confia no homem, no outro homem, não, está dizendo no próprio ser, o homem que valoriza, o homem por orgulho, por alcançar determinadas coisas, esquecer que se chegou naquela posição, foi o Senhor que o colocou. Então, maldito homem que confia no seu próprio braço, que faz do seu próprio braço o seu próprio Senhor. Olha o comportamento desses homens. E veja agora aquele que é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o próprio Deus que se encarnou, como ele veio e se humilhou. Enquanto o homem, ele cresce por poder, cresce por uma posição, cresce por uma condição, o próprio Deus, o Filho vivo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Veja como foi o comportamento dele, mesmo ele estando aqui como homem entre nós. Vamos lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: tende vós, vou repetir, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento de Cristo Jesus? De humildade. Ele se humilhou, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele poderia, mas ele não fez. Ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. No versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele desceu, ele não subiu, ao contrário de Saul, que quis subir e desceu. Ele que desceu, depois ele subiu, aleluia. Lá no versículo 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Repita comigo: obediente até a morte e morte de cruz. A esse nós devemos ser fiéis. Saul perdeu o reinado, mas esse ele ganhou, ele conquistou, ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você, porque ele preparou essa oportunidade, ele cumpriu a palavra de Deus, ainda que como homem, em determinado momento, e nós sabemos disso, quando ele lá no Getsêmani, ele quando percebeu, ele sabia como homem tudo aquilo que ele ia passar naquela cruz, em meu favor, a nosso favor, a favor da sua igreja. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feito conforme a tua vontade. Ele quis cumprir em obediência à vontade do Pai. É muito importante nós termos essa percepção de termos como um conceito, como um procedimento de vida a obediência a esse Deus que já preparou tudo por nós, já fez tudo por nós e que está esperando agora de mim e de você é o sim. Eu concordo, eu vou obedecer a tua palavra. Ele deixou a palavra dele para que através dela nós pudéssemos continuar
obedecendo. Vamos lá ver uma outra passagem de um homem que não conhecia, não era um cristão, mas olha o comportamento desse homem. Eu estou falando daquele centurião lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, no versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Nós sabemos dessa história de um centurião romano. O que é um centurião? Centurião era um chefe dentro de uma hierarquia militar que tinha abaixo dele 100 soldados. E esse homem, ele tinha um servo que estava lá doente, moribundo, quase morrendo, e ele, quando ele soube que Jesus estava naquelas imediações, ele disse: olha, eu não sou digno. Ele mandou que os anciãos levassem um recado ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: olha, Jesus, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas basta uma só palavra. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque, no versículo 8, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Quer dizer, ele estava dizendo: eu também obedeço aos meus superiores e tenho soldados às minhas ordens, que também esses me obedecem. Esse homem, esse centurião, ele tinha a exata noção da importância da obediência. E digo a este soldado: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. No versículo 9, é algo maravilhoso, como Jesus, ao ouvir estas palavras daquele centurião, ele disse: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você vê como aquele posicionamento daquele centurião em dizer: olha, eu obedeço. E o Senhor Jesus Cristo, por esse comportamento de obediência, de submissão, de entendimento do que é servir ao Deus Todo-Poderoso. Naquele instante nós sabemos que aquele servo do centurião, ele foi curado. O centurião não chegou perto de Jesus, talvez ele nunca tenha conhecido ao Senhor Jesus Cristo, mas Jesus valorizou a obediência por fé daquele centurião. Que seja isso também o que nos motive nesse período em que nós estamos passando, que as autoridades dizem: olha, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Vamos cumprir aquilo que aqueles que estão constituídos com autoridade, mas, sobretudo, aquele que é o nosso Deus. Sobretudo, a sua palavra, que nós venhamos cada dia mais obedecer e andar sobre essa plataforma da verdade, que é a palavra de Deus. Se foi Deus quem mandou, vai e obedece. Deus vai cuidar de você, porque Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. É no meio desta pandemia mesmo, Deus está dando criatividade, solução para tantas coisas na nossa vida. É momento de nós, nessa introspecção, nesse momento que nós temos de avaliar todas as situações. Hoje mesmo, na live de oração dos pastores, foi falado exatamente sobre isso através do pastor Carlinhos, que o Senhor está dando criatividade. É nesse momento em que tudo está parado, é o momento de você parar, colocar a tua vida na presença do Senhor e pedir a direção daquilo que Ele quer que você faça.
daquilo que ele tem um plano para ser cumprido na sua vida e através da sua vida. E quando eu falo de você, nós estamos sempre falando de quem está em volta de você também. A sua família também vai ser abençoada. É momento de nós obedecermos para recebermos direção para tudo aquilo que nós ainda temos por realizar. Não te considere confinado, abatido, abalado, pelo contrário, é nesse momento que nós vamos nos levantar como igreja, como membro do corpo de Cristo, para cumprir a vontade dele sobre todas as coisas. Em Romanos 8, 28, uma passagem muito conhecida, mas que nós temos de valorizar a cada dia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então essa palavra é para você, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está sendo chamado por Deus. Deus tem um propósito para a tua vida nesse momento, nesses dias que nós estamos vivendo. É aqui mesmo que Deus tem um propósito para a sua vida. A você só basta uma coisa: obedeça por fé. Em fé, eu declaro que eu estou crendo e eu vou avançar, eu vou vencer. Foi Deus quem chamou você, não foi você naquele dia que levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Sabe que Deus tem um propósito na tua vida. Ele arranjou todas as situações para que você tivesse naquele dia, naquele momento, naquela igreja, quando você ouviu uma palavra e que você levantou a sua mão, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquilo tudo foi um plano, foi um propósito de Deus. Tem um propósito para a tua vida, tem um propósito para a tua vida que talvez hoje, ao ouvir esta palavra, também queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Há um propósito dele para você, não é propósito de homem, é um propósito muito acima do que o homem possa estar pedindo ou até mesmo pensando. Se foi Deus quem mandou, olha, siga, vá em frente, toma posse, aleluia. Ele está colocando algo no teu coração nesse dia. Olha, veja a inspiração do Espírito Santo de Deus para você nestes dias e vai ser vitória para a tua vida. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, no capítulo 3. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: descansa no Senhor, aguarda no Senhor, descansa nele. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, simplesmente obedeça por fé, obedeça. Eu vou repetir: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Obedeça. Vamos assumir a nossa posição nessa condição espiritual, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, acima de toda a pandemia, de toda a crise, de toda a enfermidade, de toda a escassez, de toda a dificuldade, olha o que diz em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor, é o meu caso e eu espero que o teu também, renovam as suas forças. Hoje nós estamos sendo renovados através desta palavra, renovado para cumprir um propósito de Deus. E aí, pela revelação do Espírito Santo de Deus, ao profeta Isaías, e continuando, sobem com asas
como águias. Quem vai subir aí junto comigo? Com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como é andar nesse patamar? É fácil? Não, não é fácil. Exige perseverança. Exige que nós estejamos em obediência ao Senhor. Não olha para baixo, não olha para as circunstâncias. Tem um louvor antigo que diz assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Isso me fez lembrar, e você já deve ter visto isso em algum momento, aqueles equilibristas que atravessam lá em cima de um prédio, amarram um cabo de aço de um prédio para o outro. Aqueles homens, quando começam a andar sobre aquele cabo de aço, duas coisas que eles não podem fazer: nem olhar para trás, nem olhar para baixo. Olha só para frente. Eles vão com aquela vara se equilibrando naquele cabo de aço e olhando para frente. Vamos continuar em obediência, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, através dessa palavra, você tenha sido edificado naquilo que você está carecendo de ouvir. Uma palavra de ânimo, uma palavra de levantar, de nós andarmos no outro patamar, o patamar da fé, acima de todas essas circunstâncias. Fé nós temos de ter e obediência, obedecendo por fé. E nós vamos chegar do lado de lá. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estender mãos para abençoar os teus filhos, que nesta hora, através do Espírito Santo de Deus, tu esteja dando revelação a cada um deles, para avançar, não se prender por conta dessas circunstâncias, mas caminhar em direção àquilo que eu creio, que o Espírito Santo de Deus, nesta hora, está dando inspiração para cada um dos teus filhos, que eles possam, em obediência e por fé, caminharem em direção à vitória. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.